Boa noite a todos, então. A gente hoje inicia a nossa aula de número 2. Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem, os conceitos e a classificação da mediunidade. A gente vai entender um pouquinho o que é a mediunidade, por que a gente nasce, né, com essa faculdade mediúnica, se isso é um dom ou não, o que é que a gente pode fazer para torná-la útil, né? Ou se a gente pode só escolher não tê-la. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje e tentar esclarecer esses pontos, tá? Vamos primeiro começar vendo alguns conceitos pertinentes à mediunidade. Talvez muitos deles vocês já conheçam, mas é sempre bom a gente retomar para a gente ter uma visão mais consolidada, né, do que a gente está falando. Então, primeiro, a gente precisa lembrar que o princípio da doutrina é o intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual. E quem são quem compõe esse mundo espiritual, né? Quem são os espíritos que a gente está falando? Vocês lembram que semana passada a gente falou da importância do livro dos espíritos para a gente entender o livro dos médiuns. Então, lá no livro dos espíritos, a gente vai encontrar Kardec fazendo perguntas importantíssimas sobre quem são os espíritos, como é que se constitui esse mundo espiritual, como é que se dá essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, eu queria propor a vocês que vocês fizessem essa leitura, esse estudo do livro dos espíritos, que vai ajudar muito nessa percepção da mediunidade. Aí eu trouxe aqui a resposta da questão 76, quando os espíritos dizem que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Então, todos nós somos seres inteligentes. Aqui estamos encarnados num corpo material. Quando perdemos esse corpo material, voltamos a ser apenas espíritos. Na codificação, Kardec vai usar o termo alma para designar o espírito encarnado. Só para que exista essa diferenciação entre o espírito, que não tem mais o corpo físico, e nós que estamos encarnados. Então, ele vai usar o termo alma nesse sentido, nessa perspectiva, para deixar claro que aquele espírito ali está momentaneamente ligado a um corpo físico, a um corpo material, certo? Então, como é que se dá essa... Vixe, voltemos. Como se dá essa criação, né? A gente tem aqui Deus, que inclusive a primeira pergunta do livro dos Espíritos é: que é Deus, né? Que é Deus? E não quem é Deus, né? A pergunta já é por si só sagaz, né? Kardec vai além da nossa inteligência, eu posso dizer assim, né? Porque a pergunta já é muito inteligente. E os espíritos vão responder que Deus é a inteligência suprema, causa primeira, causa primária de todas as coisas, né? Então é o nosso criador incriado, a gente vê Deus aqui no topo da nossa figura. E Deus vai criar dois elementos. Deus vai criar o elemento inteligente e o elemento material. Essa configuração aqui, ela se repete em toda a criação. São os dois princípios básicos que Deus vai criar: o elemento inteligente e o elemento material. Qual vocês acham que é o elemento inteligente? A essência espiritual, que é o espírito. Então, mesmo aqueles espíritos mais endurecidos são inteligentes? São. A gente já sabe disso, né? Só estão ainda
sob uma ignorância desse conhecimento espiritual que vão desenvolvendo à medida que vão reencarnando. Mas esse quadro em branco aí, esse elemento que é criado simples e ignorante, aconteceu com todos nós. Essa jornada evolutiva é igual para todo mundo. Significa dizer que a gente percorreu o mesmo caminho? Absolutamente não. Porque esse caminho depende única e exclusivamente de nossas escolhas. Eu posso escolher o caminho mais largo, mais confortável naquele momento e passar mais tempo naquela prova, porque não entendi que eu precisava crescer, aprender, evoluir, etc. Ou eu posso fazer escolhas mais acertadas e avançar naquela caminhada de forma mais rápida. Por isso que a gente tem em cada um de nós um universo de possibilidades, porque isso depende de nossas escolhas, de como a gente vai lidar com elas e do que a gente vai aprender com elas, certo? Aí Deus criou também o elemento material. Qual é esse elemento material? Fluido cósmico universal, exatamente. É o elemento material, a origem de toda a matéria que existe no universo. Esse fluido cósmico universal vai sofrer modificações, agregações, para que se transforme na matéria que a gente conhece. Tanto a matéria bruta, quanto a matéria mais sutil, como a que compõe o nosso perispírito. Tudo é matéria. Fluido vital é uma derivação também do fluido cósmico universal. Então, a gente tem aqui alguns exemplos da matéria que é derivada do fluido cósmico universal. A matéria bruta, o fluido vital, que todos nós que estamos aqui encarnados temos, né? Aquele combustível que a gente tem para poder desenvolver a vida orgânica. E o perispírito, que é aquela roupinha que a gente tem do nosso espírito, que é o nosso órgão sensitivo do espírito. O perispírito, a gente vai ter uma aula só sobre isso, porque é um conceito importantíssimo para a mediunidade. Se a gente não compreender perispírito, fica difícil a gente entender mediunidade. O perispírito é esse órgão que tem inúmeras funções e propriedades fundamentais para entendermos o mecanismo da comunicação, o mecanismo da mediunidade, tá? A gente vai conversar mais sobre ele lá pela frente. Quando isso aqui se une ao espírito, a gente tem o homem, nós, homens encarnados, não é isso? O fluido vital da vida, a matéria bruta, a gente vai ter aqui a matéria animalizada, o perispírito dá forma ao espírito, inclusive o perispírito é a nossa memória, não é? Quem vai plasmar o nosso organismo ali, quando a gente reencarna, todos os dados que vão fazer com que aquele feto se desenvolva estão gravados no perispírito, como se a gente tivesse um executável no perispírito. Houve ali um planejamento reencarnatório, lembram que a gente falou semana passada, né, sobre o planejamento reencarnatório, e aí o perispírito vai imprimir naquele corpo informação, o DNA necessário, a genética, o fenótipo, o que é que aquele feto em desenvolvimento vai precisar para que enfrente as situações necessárias naquela encarnação. Inclusive, gênero, raça, né? Tudo que compõe essa encarnação nossa, de pronto, está ali no nosso perispírito. Não é acaso que acontece a concepção, né? A gente falou disso tudo para a gente entender espírito, certo? Alguma dúvida até aí? Pois bem, os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Está lá essa no Livro dos Médiuns, questão 49. Então, em todos os locais existem
Espíritos. Tem gente que não vai para o centro espírita porque tem medo de espíritos. Vocês sabem, né? E aí tá perturbando. Mas esquece exatamente que em todo lugar que a gente está, tem espíritos. Na rua, no ambiente de trabalho, na nossa casa, em todo lugar que a gente está, aquele ambiente é povoado por espíritos. Talvez tenha até mais do que no centro espírita, porque no centro espírita há uma proteção que só vai entrar ali quem tem permissão, não é? Nos outros locais nem sempre há esse controle. Então não adianta você usar o pretexto de não vir à casa espírita porque tem medo de espírito. Primeiro, porque ninguém fica vendo espírito à torta e à direita, a não ser que tenha vidência, né? A gente vai conversar sobre isso também mais na frente. Mas eles estão ao nosso redor. Princípio 1. Os espíritos estão em contato com a gente o tempo todo, certo? Cadê você? Temos outra frasezinha aqui que não está querendo entrar, certo? Os espíritos se comunicam por meio dos médiums, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Então, chegamos aí no ponto do intercâmbio, ou seja, nós estamos cercados de espíritos onde a gente vai, não é isso? E os médiuns são esses intermediários entre os espíritos e o plano físico. Não é isso? Pois bem. Ele não quis hoje entrar mesmo. Lá na questão 459, tão falada, né, tão conhecida a questão 459, Kardec pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Vejam, Paulo já diz lá em Hebreus que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Isso não é o espiritismo que está trazendo, não, tá? Desde que o mundo é mundo, se sabe disso. Essas testemunhas estão ao nosso redor, tá? A gente já sabe que os médiuns são esses intermediários entre um e outro. Mas aí Kardec faz essa pergunta muito interessante, né? Esses espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? O que é que vocês acham? Sim. Vamos ver como os espíritos respondem. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ah, Rafa, mas se são os espíritos que me dirigem, então eu estou isento, não é? De culpa? Nananina, não. Minha mente é como uma estação de rádio, não é isso? Eu sintonizo na estação que eu quero. Ela não sintoniza sozinha. Então, se eu estou sintonizando com espíritos que estão me induzindo ao erro, de quem é a culpa? Minha. Se eu estou elevando o meu pensamento, se eu tento manter bons pensamentos e estou bem sintonizada com o meu protetor espiritual, de quem é a culpa? Minha também. O espiritismo, ele tira a gente da posição de vítima de um jeito que não tem mais para onde a gente correr, sabe? Se der certo, foi a gente. Se der errado, foi a gente também. Não tem para onde a gente correr. Isso quer dizer que a gente faz sozinho em nenhum momento. Sempre estamos acompanhados. Agora, quem são as nossas companhias é uma escolha nossa. A gente costuma dizer aqui que a gente, em cada ação e em cada pensamento, a gente convoca uma equipe. Qual é a equipe que a gente está convocando no nosso dia a dia? É uma reflexão importante que a gente precisa fazer e deve fazer diariamente, a todo momento. Perceber a sutileza de onde a nossa mente está vibrando.
Esse é o nosso maior exercício, ou deve ser o nosso maior exercício. Porque o que vai acontecer? Se eu me descuido, se eu estou invigilante, eu sintonizo com aquela equipe mais próxima da nossa essência, né? A nossa essência ainda é imperfeita. Então, naturalmente, a gente tem uma tendência a sintonizar com irmãos menos felizes. Vamos dizer assim, para ficar mais bonitinho, né? Para que a gente sintonize com irmãos mais elevados, hoje, na nossa condição evolutiva, a gente precisa fazer um esforço. Mudar de rota, mudar de direção, resistir àquele pensamento de desânimo, de fraqueza, de angústia, né? A gente precisa se sobrepor a isso. E tudo que a gente precisa mudar comportamento exige esforço. Por que a gente está falando tanto de pensamento para falar de mediunidade? Será que tem uma coisa a ver? Aí vê só, vamos ao conceito de mediunidade, né? O conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível, né? Somos medianeiros, intermediários entre o mundo invisível, o mundo espiritual e o mundo material. Até aí, nada de novo, né? Eu acho que todo mundo tem essa ideia da mediunidade. Lá no Evangelho, a gente vai encontrar assim: a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. A gente não tem sentidos, a gente vê, a gente escuta, a gente fala e a gente sente. É um sentido que a gente tem. Porém, às vezes, pouco desenvolvido, pode ser. Cada um tem o seu grau de desenvolvimento dessa sensibilidade, a gente pode dizer assim, tá? Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então, nós temos os nossos sentidos. E o que é que faz quando a gente abusa desses sentidos? O que é que acontece com a gente? A gente cria lesões no nosso perispírito, não é isso? Se eu faço mau uso da minha fala, eu sou maledicente, eu falo mal dos outros, eu tenho aquela língua venenosa, invejosa, muito provavelmente eu vou criar problemas no futuro com relação à minha fala. Porque eu abusei daquele sentido que eu tenho. Entendem em que perspectiva ele está falando do abuso? Isso vai acontecer também com esse outro sentido que a gente tem, que é a mediunidade. Se a gente abusa, se a gente não usa a mediunidade para o bem comum e não o meu bem, né? A gente também sofre as consequências disso. Como tudo na vida. Tudo que a gente abusa, não só os sentidos. Tudo que a gente tem na nossa vida é bênção, é oportunidade. Tudo. Tudo que a gente tem em nós e tudo que a gente usufrui na vida também. Que não é nossa, nos é dado por empréstimo. Não é isso? A gente tem uma vida confortável com algum propósito. Não é só porque eu sou privilegiada e vou deitar na rede e usufruir da vida que Deus me deu. Cada situação que a gente vive tem um propósito em nossas vidas. O que é que a gente está fazendo desse propósito? A gente não reencarnou para crescer, trabalhar, pagar boleto, curtir a vida e morrer. Concordam? A vida é mais do que isso. A gente pode estar só existindo. Isso é existir. Fazer a nossa parte, a nossa rotina básica é existir.
Mas a gente está vivendo o propósito, o nosso processo. No coração de vocês, vocês acham que está tudo tranquilo com relação a esse sentimento que a gente tem, e a gente tem, chamando a gente para algum processo. A gente tá aqui com isso. Eu estou fazendo, estou dando o meu melhor, o meu máximo com relação à vida. E aí eu falo a vida nos mais variados aspectos: espiritual, psíquico, emocional e físico também. Porque às vezes a gente está descuidando de tudo. Estão entendendo sobre o que eu estou falando? Onde eu quero chegar? O processo mediúnico é um processo interior. Ninguém vai dizer a vocês que vocês têm que trabalhar mediunicamente. É uma decisão individual. Se é que é uma decisão. Porque, particularmente, eu entendo que a gente já tomou essa decisão antes de reencarnar, quando a gente planejou essa encarnação. E quando muitos amigos do mundo espiritual nos treinaram, nos capacitaram, nos encorajaram a reencarnar médiuns com um propósito maior, que é o de servir. A gente não decidiu isso agora. A gente não está decidindo aqui agora. Isso foi decidido antes. O que a vida está fazendo é colocar a gente em condições de servir. E a gente está tendo aqui um benefício de refletir sobre isso. Porque, às vezes, a eclosão da mediunidade ela vem tão abrupta que a gente nem tem a possibilidade de refletir antes de estudar. Tem pessoas que chegam até a casa espírita porque a mediunidade está eclodindo sem controle, não é? Aqui nós estamos estudando para compreender. Pode ser que a gente seja médium ostensivo, como se diz, aquele médium em que a faculdade mediúnica está mais atuante, ativa, e pode ser que não. Mas independente dessa faculdade ser ostensiva ou não, a gente pode servir. A gente pode ser médium de apoio, a gente pode ser dialogador, a gente pode ser médium passista, a gente pode conversar com alguém que está precisando falar e a gente ouvir, a gente pode organizar um estudo de determinado livro, a gente pode fazer tanta coisa. A pergunta, mais uma vez eu repito, é interior. Eu estou fazendo o melhor para viver aquele propósito que a gente planejou antes de reencarnar? Essa perguntinha que eu queria que ficasse na mente de vocês. Então, quando é que surge a mediunidade, né? O espiritismo quem traz a mediunidade, é o espiritismo quem cria a mediunidade? Óbvio que não, não é? Desde que o mundo é mundo, a gente está vendo aí Moisés com a tábua dos 10 mandamentos, que foi recepcionada através de um fenômeno de efeito físico, chamado pirogenia, que é escrita pelo fogo, né? Um fenômeno físico. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então, lá no livro O que é o Espiritismo, Kardec diz assim: a mediunidade, desde que o homem é homem, sempre existiu. Os primeiros passos dos povos primitivos foram através do sono e dos sonhos. Há diversos relatos de mediunidade no Velho Testamento e em documentos de civilizações antigas. Se a gente for estudar a história da Índia, da China, o Egito Antigo, a gente vai ver em todas elas a relação desses povos com esse mundo invisível. Locais, inclusive, que eles iam para que fizessem ritos de contato com seus antepassados. Só que, obviamente, não tinham a visão mais clara que a gente está tendo hoje por uma questão óbvia também, né? A sociedade não estava ainda desenvolvida a esse ponto. Hoje a gente está tendo uma oportunidade pós-espiritismo em que essa informação é
democratizada a todos. Todo mundo tem acesso. Ninguém... Não é raro você ter, eu sei que tem pessoas que não têm acesso a isso. Com exceção dessas pessoas que não têm acesso à internet, a um aparelho celular, todas as outras podem ter acesso a essas informações. Né? A gente sabe que na Terra ainda existem locais em que isso não existe, por isso eu estou dizendo com exceção dessas, mas está lá disponível e gratuito para quem quiser ler e estudar, né? Nem sempre foi assim. Nesse passado que a gente está vendo aí, era restrito a pequenos círculos, né? Que eles chamavam de iniciados, então, pitonisas, sacerdotisas, né? Sacerdotes, pessoas que faziam as consultas aos oráculos. Quem detinha esse poder, a gente pode dizer assim, de fato, à época, era um poder, porque você tinha informações que nem todo mundo tinha. Hoje, todo mundo tem acesso a isso, certo? Em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes, que pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. Então, se a gente estudar um pouco a história da humanidade, a gente vai ver que não eram raros, né, os cientistas que eram queimados na fogueira, ou degolados, ou obrigados a se suicidarem, né? Porque tinham, como ele diz, conhecimentos acima do que era o conhecimento à época. Então, pelo simples fato de você dizer que a Terra é redonda, você foi assassinado, né? A gente está vendo aqui a imagem de Joana d'Arc, que morreu, também tinha essas visões dos 3 espíritos benfeitores que ela via, e ela vai ser queimada na fogueira porque era uma afronta à igreja, né? E isso aí faz parte da nossa história, e quando a gente fala que não é uma crítica à igreja, até porque nós também éramos a igreja. Sempre quando a gente fala desses momentos da humanidade, a gente precisa relembrar disso. Nós não falamos de fora, nós falamos de como alguém que fez parte desse processo também. A gente tem 7 séculos de queimar pessoas na fogueira de forma legalizada. Será que em nenhuma de nossas encarnações a gente fez isso? Para a gente estar aqui hoje estudando Jesus, tentando compreender como isso funciona, é bem provável que sim, não é? Então, era uma visão equivocada a forma como a gente olhava para esses médiums. E a gente, eu estou dizendo historicamente, né? Olhava para esses médiums e achava que eles compactuavam com o diabo. Ainda hoje, infelizmente, muita gente pensa assim. O que é uma rotulação que complica muito essa percepção. Quando a gente começa a pensar que a mediunidade é inerente ao ser humano, é orgânica, independente da religião que ela professe, da fé que ela tenha, ou mesmo que ela não tenha nenhuma religião, isso deixa de ser um assunto religioso e passa a ser um estudo de leis naturais. Não muda essa perspectiva? Quando a gente fala de reencarnação, de vida após a morte, a gente não está falando de religião. Por incrível que pareça, porque as pessoas rotulam como religião. E isso dificulta o entendimento da massa. Ah, tudo que vem do espiritismo eu vou repelir, porque eu não sou espírita. Não façam isso. Porque a gente está perdendo uma grande oportunidade de abrir a nossa mente para essas leis naturais. Se a vida após a morte existe, ela não existe só para quem é espírita. Não é isso? Então, mesmo que eu não acredite, quando eu morrer, eu vou saber
se existe a vida após a morte ou não. O grande problema é que a gente tem isso muitas vezes como uma verdade absoluta. Não existe ponto. E aí, quando a gente morre, a gente continua a combater essa ideia. Então, a gente passa, às vezes, muitos anos no mundo espiritual, sem querer aceitar, porque me disseram que tudo que mexe com o espírito é algo do demônio, do diabo, ou do que quer que seja. Então, se a gente consegue sair disso e tentar pensar numa perspectiva de e se for verdade? E se for uma lei natural? E se acontecer com todo mundo, né? Por que isso seria ruim? Eu ter contato com minha mãe, com meu filho, com meu irmão. Mediunidade é consolo. É conforto. Aquela criatura que vai ser atendida pelo médium, que vai ter as suas dores, as suas angústias transmitidas pelo médium, ela vai se aliviar de uma forma que a gente nem quer imaginar. Sai toneladas das costas dela. Sabe, imagina você com enxaqueca daquelas que a gente não consegue nem abrir o olho. Agora pense você há 30 anos com aquela enxaqueca. Conseguem pensar, a pessoa há 30 anos com enxaqueca, que alguém fala junto de você e a cabeça parece que vai explodir? E num simples aproximar-me de um médium, eu consigo transferir para aquele médium aquela dor temporariamente e aquilo me alivia de forma que eu consigo até recuperar o meu raciocínio, que eu já nem tinha mais. Como isso pode ser ruim? Esse é o alívio que Jesus prometeu àqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Então, mediunidade com Jesus é sagrada. A gente acaba sendo ponte para que Jesus chegue até aquelas criaturas em sofrimento. Imagina, a gente está fazendo um intermédio entre Jesus e esses que sofrem, mesmo com todas as nossas imperfeições. Mesmo com todos os nossos defeitos, a gente está trabalhando para Jesus. Eu sempre penso que o fenômeno mediúnico com Jesus, e quando a gente diz com Jesus é porque é um exercício mediúnico de doação. Você não está ali por interesses próprios, você está realmente para aliviar a dor do outro. Você pratica naquele momento a caridade mais próxima do que a gente vai encontrar no Evangelho, que é a verdadeira caridade. A caridade moral. Porque você não sabe quem é aquela pessoa que você está ajudando. E muitas vezes, pelas nossas imperfeições, se nós soubéssemos quem é aquela pessoa, a gente não conseguiria ajudar sem que a gente fizesse um julgamento. Porque a gente é assim ainda. A gente ajuda, mas julga. Estou ajudando, mas bem que aquela pessoa ali merecia esse sofrimento, viu? Porque pintou o sete, fez isso, fez aquilo outro. É assim ou não é? Mas na reunião mediúnica, não. Porque você não sabe o que a pessoa fez. Muitas vezes até os espíritos dizem, se você soubesse o que eu fiz, você não estaria orando por mim. E ele tem razão. Porque a gente ainda é atrasado nesse ponto. A gente tem essa dificuldade. Então, para além de toda essa ajuda, ainda é um motor para nos ajudar a exercitar o amor universal. Esse amor que Jesus quer ensinar a gente. O fazer o bem sem olhar quem é isso. Para mim, pessoalmente, é o único momento que eu consigo fazer isso. Todos os outros, é a minha mente dizendo uma coisa e eu tentando educá-la. Mas o primeiro impulso que a gente tem é o de julgar. A gente tenta se educar, não é assim? Não é assim com vocês, não? Comigo é.
Então é nesse momento que a gente está servindo ali sem saber quem é, que a gente exercita esse amor. A gente nem se dá conta disso, né? Jesus está ensinando mais uma vez a gente com o agir e não com a teoria. A teoria é importantíssima para construir esse conhecimento em nós. Mas é na prática do dia a dia que a gente consolida essa teoria. Senão vira letra vazia, né? Tá aí, ok? Então, o que são médiuns, né? A gente também já conversou. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, todos nós sentimos a influência dos espíritos. Ah, eu não sinto, não. Sente. Você não sabe o que sente, mas sente. Sabe quando você está brigando e vem aquela ideia na sua mente, assim, de uma briga que você teve há 20 anos com aquela pessoa? Você acha daquela vez que tu fizesse isso. Lembra tudinho direitinho. E tu acha que é só tua memória agindo, não é? Sinto dizer que não é não, viu? São nossos amiguinhos acessando esse porãozinho aqui das nossas ideias. Assim como, às vezes, quando a gente está bem sintonizado, surge uma ideia. Fala com fulano. Liga para cicrano. Aí você liga e a pessoa diz exatamente aquilo que você precisa ouvir. E você chega a aliviar, rapaz, eu precisava tanto ouvir isso hoje. Aí tu acha também que foi acaso, né? Essa ideia do liga para fulano, ou vai não sei aonde, vai ali no centro, vai não sei, né? Aquelas ideias que vêm na nossa mente, que são também dos nossos amiguinhos. Sendo que esses mais felizes do que os outros que estavam nos induzindo à briga. Obviamente, essa nossa estação do rádio, né, é diferente. Mas a todo momento a gente está sujeito a isso. Por isso esse cuidado com os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Porque essas três possibilidades que a gente tem de sintonia. E não são possibilidades independentes, né? Toda ação começou no pensamento. Por isso a gente não pode deixar o pensamento livre como se fosse assim, o pensamento é algo tão íntimo meu. Estou pensando aqui, mas nenhum de vocês sabe o que eu estou pensando. Encarnados, né? Porque os desencarnados sabem. A gente tem que treinar também. Eu fico pensando nisso. Vocês sabem que a minha mente, né, a imaginação flui. E eu fico pensando, sabe, a gente precisa treinar para desencarnar. Porque imagina, hoje a gente acha que a nossa mente é livre. A gente pode pensar sem que haja consequências. Aí a gente chega no mundo espiritual e deixa o pensamento livre. Mas os espíritos leem nossos pensamentos. E a gente vai ser o tempo todinho inquirido pelos pensamentos que a gente está tendo. Vê que deve ser muito confuso isso. Não é melhor a gente treinar de agora? Educar os nossos pensamentos para que quando a gente desencarnar, a gente já tenha ali um caminho, né? Já evita maiores problemas, né, Dea? Então, quando Jesus fala pra gente assim, orai e vigiai, é isso que ele está dizendo. Essa vigilância dos nossos pensamentos, que tem que ser pra gente uma meta diária. Desde o acordar até o dormir. Inclusive para que nosso sono seja reparador. Porque se a gente passa o dia todo tumultuado, como é que vai ser nosso sono à noite? A mente descansa só porque o corpo dormiu? Então, educar os pensamentos é também higiene do sono. Você fala tanto hoje em higiene do sono, né? A gente esquece disso.
acalmar a nossa mente, não só... Se você não fizer o dia todo, você não vai conseguir fazer na hora de dormir. Entendem? Então, todos somos médiuns, não é? Muito bem. A mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns, porque a gente costuma chamar de médium aquelas pessoas que têm a mediunidade, que se diz ostensiva. Então, quem tem psicofonia, que vulgarmente é conhecido como incorporação, psicografia, tem vidência, tem audiência, né? Então, essas pessoas seriam chamadas médiuns. A gente esquece que essa sensibilidade ao mundo espiritual é designada mediunidade também. Sonho também? Porque o sonho nada mais é do que o nosso espírito exteriorizado do corpo físico. Quando a gente dorme, acontece a emancipação da alma, né? Então, o corpo está lá se recuperando organicamente, a gente pode dizer assim, e o espírito fica semi-liberto. Então, muitas vezes o sonho é uma vivência espiritual. Quando Kardec diz ali que os profetas tinham sonhos, esse sonho que ele está se referindo eram previsões. Então, sonhavam com alguma coisa que ia acontecer ou estava acontecendo. E aí tem essa conotação mediúnica, entende? É o profético, né? O sonho profético. Mas esse sonho nosso de vivências, às vezes até de ir a algum lugar e tal, às vezes é a vivência do próprio espírito, tá? Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. Ok, já sei que eu sou médium, porque todos somos, temos essa percepção extracorpórea, mas e aí? É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Então, não basta eu ser médium. O que eu estou fazendo com a minha faculdade mediúnica? Minha, entre aspas, porque a gente vai ver que não é bem minha, né? Em alguns casos. Em outros, sim, mas em alguns casos, não. A gente vai chegar lá. Mediunidade, em termos gerais, é oportunidade para que o espírito se reabilite de enganos do pretérito. Poucos médiuns, muito pouco mesmo, são missionários. A maioria constituída de almas que faliram, estão tentando subir o monte da redenção pelo trabalho mediúnico, sustentada na oração. Está lá no livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Então, Edgar Moon também vai falar disso, Emmanuel vai falar disso. Muitos autores na literatura espírita vão falar do propósito da mediunidade em nossas vidas. A gente conversou um pouquinho sobre isso na aula passada, não é? Desse planejamento reencarnatório que acontece para que a gente reencarne médium. E a gente possa, através da mediunidade ativa no bem, reparar alguns danos que a gente causou a determinadas pessoas ou em nós mesmos. Né? Porque sempre que a gente causa danos a alguém, a gente está causando a gente mesmo. No livro Roteiro, tem uma definição do termo médium, né? Então ele diz assim, os médiums em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Então esse é o passado da maioria de nós. A não ser que a gente já seja evoluído a ponto de ter reparado tudo que a gente fez no passado.
Façam a análise de vocês, não é? Então, mesmo quem já é mais evoluído tem esse passado também. Só que, obviamente, deve ser mais distante, já viveu muita coisa para reparar isso. E aí, mas se a gente for observar, até nos relatos dos livros de André Luiz, a gente vai ver, tem lá um instrutor que está ajudando ele em determinada tarefa e de repente esse instrutor diz que precisa ajudar alguém específico. André Luiz, né, com aquela curiosidade peculiar, vai perguntar por que aquela pessoa, né? O que é que envolve aquele cenário, aquele contexto. E muitas vezes você vai ver que aquele instrutor foi quem fez mal àquela criatura que ainda está nas zonas de sofrimento. Então, mesmo que você avance, ficam pessoas para trás que a gente provocou aquela situação, que a gente se envolveu e a gente só consegue avançar quando a gente vai lá e ajuda essa pessoa a sair daquela condição também. Não foi a gente que ajudou ela a cair, a gente precisa ajudar ela a levantar. Até por questão de consciência nossa. A nossa consciência de culpa puxa, né, liga a gente até aquele passado em que a gente agiu de forma equivocada. Então é disso que Emmanuel está falando. Imagina se a gente olha para trás na nossa regressão, lá no mundo espiritual, a gente faz uma regressão de memória e vê que a gente foi líder de um grupo, de uma comunidade em que milhares, centenas de pessoas, milhares de pessoas foram prejudicadas por uma ação nossa, por uma decisão nossa. Então a gente pede a oportunidade de reencarnar médium para que a gente possa ajudar também um volume maior de pessoas. E ajudando os outros, usando os princípios evangélicos e doutrinários de Jesus, a gente consegue se modificar também. Porque o fenômeno por si só, ele não vai fazer isso pela gente. É bom que a gente diga isso. Não é o fenômeno mediúnico que faz a gente evoluir. É o que a gente muda na gente para poder servir a Jesus. Entende? Se a gente não está mudando, porque a gente conhece muitos médiums que continuam a ser iguais antes de descobrirem a mediunidade. Ou às vezes até pior, porque usa a mediunidade para prejudicar alguém ou para, sei lá, extorquir alguém. Porque nós continuamos a ser quem somos. Não é a faculdade mediúnica que faz a gente mudar, a gente evoluir. É o nosso esforço em sermos melhores. E aí isso unido à faculdade mediúnica, o resultado bacana, né? Então o médium não necessariamente é um espírito superior, não é um ser privilegiado, na maioria dos casos é um grande devedor em fase de reajuste espiritual. Por que na maioria dos casos? Porque há casos em que a pessoa realmente é evoluída. Continua a servir a Jesus, mas num nível que não é o nosso de comprometimento. Está sujeito a influências e obsessões, ele está se referindo ao médium, né? Então está sujeito, como qualquer outra pessoa, a influências e obsessões. Porém, potencializado. Porque o médium ele tem uma anteninha psíquica que capta ondas mentais. Essa anteninha do médium ostensivo, ela capta ondas de maior alcance. Então, quando a sua faculdade mediúnica ela está aflorada, obviamente você está mais suscetível a essas influências do que uma pessoa que não tem essa faculdade aflorada, entendem? Então, é preciso que haja uma preparação maior, uma sintonia melhor, um cuidado diário com os pensamentos, sentimentos e ações. Justamente por conta dessa expansão, dessa captação, tá?
O médium deve se empenhar na mudança moral diária. Essa é, talvez, o maior comprometimento que o médium deve ter. É a sua mudança moral. Porque eu não consigo sintonizar com Jesus, com os espíritos elevados, se eu não mudar diariamente. Se eu não buscar redirecionar o meu pensamento. Se eu não buscar evitar determinados sentimentos de mágoa, de raiva, de irritação, de rancor. Entendem? Quanto mais eu trabalho isso em mim, melhor eu sintonizo com Jesus. É proporcional. Então, mudar o meu comportamento diariamente é uma oração. Evitar determinadas situações na nossa vida é uma oração, não é uma prece. Não é o que sai da minha boca que é prece. É o que eu estou sentindo. É o que eu estou pensando. Então, poxa, eu faço tanta prece e não consigo me acalmar. Está saindo da boca para fora. Eu preciso sentir internamente. Eu preciso refletir sobre aquilo. Eu preciso compreender que aquilo tem que ser ação em mim. E não só uma palavra, entende? É diferente. Sabe aquela prece quando a gente está muito aperreado? Que a gente se entrega, sei lá, se ajoelha, bota a mão na cabeça ou chora. A conexão que a gente tem é diferente. Não é? Já tiveram essa experiência de fazer uma prece assim, com muito fervor, porque tem alguém que você ama muito, que está numa situação difícil, ou você mesmo. Não é diferente das que a gente faz diariamente. Por quê? Porque tem sentimento. Então é isso que a gente precisa rever internamente para que isso se reflita externamente. E a mediunidade, obviamente, a gente já sabe inclusive que é inerente a todo ser humano, também não é privilégio do espiritismo. Então você pode ser de qualquer religião e você vai sentir os sintomas da mediunidade, independente de você acreditar ou não. Porque são leis naturais, não dizem respeito a uma religião, tá? Aqui em Missionários da Luz, André Luiz vai falar disso, de servir ao Cristo, né? Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Então, por isso aquela vigilância precisa ser redobrada. Porque imagina, no meio do escuro, uma luzinha se acende, o que acontece? Um monte de inseto vai para cima, não é assim? É isso que acontece. Quando a gente está servindo a Jesus, obviamente, essas inteligências, né, esses seres, esses espíritos, vão se aproximar da gente. Então, a gente precisa cuidar dos pensamentos, dos sentimentos e das ações para que a gente possa estar sintonizado com Jesus. Certo? E aqui a classificação da mediunidade, mas de uma forma muito superficial, só para a gente entender, porque não é uma classificação ortodoxa, é só para a gente entender algumas nuances desses fenômenos, como é que eles acontecem. Então a gente vai ver quanto à natureza, quanto ao médium e quanto ao fenômeno. Quanto à natureza, a gente até já falou muito disso aqui. A gente tem a mediunidade natural e a mediunidade de prova. A natural é aquela que é uma conquista do espírito. Então você evolui e quanto mais você se espiritualiza, mais distante da matéria você vai ficando. E você vai adquirindo
essa percepção ampliada do espírito. Então, aquela faculdade mediúnica, ela é inerente ao processo evolutivo. Por isso, espíritos evoluídos, eles têm essa sensibilidade mais visível, é deles. Nesse caso, não é empréstimo. Tá? A gente conquista à medida que a gente se torna mais espiritualizado. Lembram da escala espírita? A gente tem lá a terceira ordem, né? A base da pirâmide. Aí a gente tem ali a segunda ordem, que já são espíritos bons. Então já são espíritos que não têm mais a matéria dominando os seus sentimentos e pensamentos. Diferente da gente. A gente ainda é dominado pela matéria. A gente ainda é dominado pelo instinto, né? Quando pisa no meu calo, na mesma hora, eu revido. Você pode resistir àquilo ali porque o seu intelecto já está agindo, mas o impulso é de você fazer. Quando a gente fala de se espiritualizar, esses espíritos já não são mais dominados pela matéria. Então, eles não estão mais sujeitos a vicissitudes que a gente está. De inveja, de ciúme. Não é que eles não tenham defeito. Ainda tem a imperfeição. Mas eles já têm um domínio maior sobre isso. Então, a percepção deles do mundo espiritual é diferente da nossa. Dá para entender esse processo evolutivo? Lógico, até a gente chegar à perfeição. Que aí a gente vai entender a grandeza de Jesus. Com sua pureza e com essa mediunidade, obviamente, o espírito completamente lúcido, mesmo encarnado. Não é isso? Então, a mediunidade de prova é a que a gente melhor conhece, posso falar por mim, né? Que ela nos é concedida por empréstimo para reajuste. Então, para que a gente possa resgatar os nossos débitos do passado, dar uma aceleradinha nesse processo, né? Então, a gente recebe a faculdade mediúnica como aquele instrumento de progresso para nos impulsionar a esse progresso, a essa melhora moral. A gente está ali em contato com espíritos que estão dando depoimentos tão próximos da gente, tantas vezes. E a gente olha e diz assim, rapaz, eu faria isso numa situação dessa, né? Então, o que a gente vivencia com a mediunidade é alerta para todos nós. Como se os espíritos estivessem dizendo a gente assim, tá vendo isso aqui, não faça não, né? Interprete toda semana. Toda semana, com cada depoimento, uma pessoa que bebeu, foi dirigir, bateu o carro no poste, morreu. É outra que abandonou a família numa encarnação passada e nessa foi abandonado, sofreu muito pelo abandono, quando vai ver, abandonou no passado. Então você vai compreendendo alguns valores da vida através dessas informações que a gente tem acesso. Isso aí já é um outro bônus que a mediunidade traz pra gente. De aprendizado, de conviver com essas vivências, com esses depoimentos que os espíritos trazem até nós. Quanto ao médium, a gente vai estudar mais na frente como isso acontece, mas só para a gente saber. A mediunidade pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente nos casos de psicofonia, né, que é a chamada incorporação, e nos casos de psicografia, mecânica, semimecânica e intuitiva ou inspirada, né? O processo é mais ou menos o mesmo, a gente vai ter aulas aqui só para estudar essa perspectiva. E as comunicações podem ser orais, podem ser escritas, há comunicações também através de desenhos, né, pictográficas, e outras situações que a gente também vai estudar quando for ver essa parte de comunicação através da mediunidade ostensiva, né? Mas é só para a gente ter um panorama, tá? E a gente
gente vai ver que no livro dos médiuns, Kardec vai dividir esses fenômenos em efeitos inteligentes ou intelectuais ou subjetivos, ou efeitos físicos ou objetivos, né? Ele faz essa divisão no sentido de como o médium é utilizado para que aquele fenômeno aconteça. Por que isso acontece? Nesse caso dos efeitos inteligentes, são as que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os cinco sentidos, senão a racionalidade e o intelecto. Então, nesse caso dos efeitos inteligentes, a mensagem passa pelo cérebro do médium. Então, numa psicofonia, o espírito comunicante transmite ao médium a mensagem e ele reproduz. Então, passa pela mente do médium, certo? O que não vai acontecer com o efeito físico, porque são os que sensibilizam diretamente os órgãos dos sentidos dos observadores. Então, se aqui agora acontecesse um efeito físico, por exemplo, a materialização de um espírito, todos nós iríamos ver. Então, através da nossa visão, a gente vai ver isso acontecer. Isso não passou pela mente, pela interpretação de um médium. Entende? A mesma coisa com o transporte de objetos, com a levitação. Todo mundo vai ver. Aquilo é um fenômeno físico, material. Diferentemente dos fenômenos inteligentes que vão passar por uma interpretação do médium. Alguns efeitos físicos que eu trouxe aqui só para a gente ver: a levitação, que é o erguimento de objetos e pessoas, transporte de objetos, né? Entrada e saída de objetos em locais fechados, tipologia, que são as pancadas, a gente viu, né? As pancadas nas mesas, tem tudo escrito lá no livro dos médiuns, a gente vai ver isso também durante o ano. Materialização, que é a aparição de espíritos e objetos. Não só a aparição, o espírito se materializa a ponto de ficar visível para todo mundo. Porque quando a gente fala aparição, às vezes parece que é alguém viu. Não é alguém viu. Se tivesse uma materialização aqui, todos nós veríamos, independente de evidência. Voz direta são vozes que soam no ambiente e todos nós escutamos. Não é aquele negócio, alguém ouviu e você olha, oi? Não, fui eu não que falei não. É uma voz que todo mundo vai ouvir. E a pirogenia, que é a moldagem pelo fogo, a gente falou lá da tábua dos 10 mandamentos de Moisés. Também a gente vai ver efeitos correlatos, né? Que é o desdobramento, que é essa exteriorização do nosso perispírito. O meu espírito vai se desdobrar e vai lá em casa ver alguma coisa acontecer. Isso é desdobramento. Mas existe um transe para que esse desdobramento aconteça, não é como o sono. Mas o processo é o mesmo. A diferença é que um é durante o sono e o outro é um transe mediúnico, certo? Bilocação, que é o médium estar em dois locais diferentes, a gente vai estudar isso. Bicorporeidade, o médium aparece materializado em dois locais diferentes. Mediunidade curadora, que é a imposição das mãos, né, fazendo a cura. Tudo isso aí a gente vai estudar durante o ano, certo? Então, a mediunidade funciona como um refletor das imagens da vida espiritual. Quanto melhores as condições do aparelho, tanto mais fiéis as impressões transmitidas. O oposto igualmente ocorre, proporcionando distorções e incorreções correspondentes. Viana de Carvalho aqui está falando da nossa responsabilidade enquanto médiuns, de a gente se preparar para que a gente interfira nessa mensagem cada vez menos. E se interferir, que seja para tornar essa mensagem cada vez mais fiel, não interferir no sentido contrário, com ruído, né? E aí vocês podem se perguntar, e como é que a gente faz isso?
Como é que eu me preparo para ser um melhor instrumento de trabalho para os espíritos superiores? Porque os espíritos superiores contam com a gente. Quando eles planejam reunião mediúnica, são eles quem escolhem os espíritos que serão auxiliados naquela noite, através de qual médium, como será aquele atendimento. Tudo isso é planejado. Não existe acaso nem emergência nesse processo, não. Tudo é organizado. Mas o médium nem sempre faz a parte dele, que é a de se preparar para aquele trabalho. Então eu preciso me preparar fisicamente, eu preciso me preparar psiquicamente, porque eu não posso estar na reunião mediúnica pensando em problemas e questões minhas diárias, preocupado que eu vou chegar em casa no outro dia, eu vou acordar de 5 horas da manhã, preocupado com a hora, preocupado com o almoço, preocupado... Pensa que a gente está falando o tempo todo de como o pensamento da gente interfere em tudo. Imagina na reunião mediúnica. Então a gente precisa cuidar da nossa questão psíquica. A gente precisa de um preparo espiritual para o trabalho. E a gente precisa de estudo para compreender como isso funciona e como eu posso me preparar melhor para esse trabalho. Porque o trabalho do médium, ele não se resume à reunião mediúnica. Nós somos médiums e trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem como eu ligar um disjuntor e desligar. Vou ligar só na hora da reunião mediúnica e vou desligar quando ela acabar. Nossa anteninha psíquica está captando a todo momento. E a gente precisa aprender a lidar com isso. É o que a gente vai fazer aqui. Para além disso tudo, aquela mudança moral diária é o ponto fundamental para que eu esteja preparada. Se eu não estou buscando ser uma pessoa melhor fora da casa espírita, isso vai ter interferência direta no meu trabalho mediúnico. Certo? A gente vai conversar bastante sobre isso aqui durante o ano. E para a gente terminar, eu trouxe essa mensagem de Emmanuel lá no livro Seara dos Médiuns, que ele intitula Cartão de Visitas. Aí a gente vai entender por que a gente está falando tanto de pensamento. Eu pensei que a aula era sobre mediunidade, e só está falando de pensamento. Não tem como a gente conceber mediunidade sem falar de mente. É uma troca mente a mente. Imagina que eu estou aqui falando, mas vocês não podem me ouvir porque eu sou um espírito. Então eu vou chamar Lucas, vou me aproximar de Lucas e vou transmitir para Lucas o que eu quero que vocês escutem, a mensagem que eu quero passar para vocês. Só que quando eu passar a minha mensagem para Lucas, Lucas vai falar para vocês com as palavras dele, com a percepção que ele está tendo dessa mensagem. Porque essa mensagem não é transmitida palavra a palavra. Ela é transmitida através de ideias. Fica mais difícil. Não fica? Se eu não estudo, por exemplo, e Lucas quer falar, vamos dizer, eu não entendo nada de física. E Lucas quer transmitir através de mim uma aula sobre física. Coitado. Como eu vou conseguir transmitir isso? Aqui eu estou conversando com vocês e tem uma equipe me dando suporte, me intuindo, me orientando, trazendo telas mentais para a gente falar sobre assuntos que eu nem talvez planejei muitas vezes. Mas eles só conseguem fazer isso porque tem aqui no meu HD, em algum momento, determinada situação. Aí ele ativa aquela memória. Lembra que eu falei da briga? Que o irmãozinho vai e ativa a sua memória? O processo é o mesmo. Tanto do irmãozinho infeliz, quanto do irmãozinho superior, o processo é de ativação da memória.
para que eu fale de coisas que eu não sei, é necessário que seja uma comunicação inconsciente. Porque o meu perispírito vai estar mais exteriorizado e acontece, por exemplo, na psicografia mecânica, de médiuns iletrados, né? De médiuns que nem escrevem e os espíritos trouxeram mensagens através desses médiuns. Vocês imaginam que o esforço é muito maior de projetar através de alguém um assunto que ele não sabe do que de falar para alguém que já entende mais ou menos o que a gente está falando. Não é isso? Então, com o avançar do nosso estudo historicamente na evolução da humanidade, a gente já sabe como funciona a mediunidade. A gente está tendo acesso a essa informação pós-espiritismo, né? Tudo metodizado, organizado. Então, hoje eu não preciso mais dessa mediunidade inconsciente. Porque eu já tenho médiuns que estudam mediunidade. E aí vem a semiconsciência e a consciência. Porque exige menos esforço do espírito quase pegar na mão do médium e escrever. Entende a diferença? Por isso, quanto melhor preparado o instrumento, melhor será o trabalho. Mais fácil, menos complexo. Não digo nem menos complexo, porque é complexo de todo jeito. Né? Quanto mais a gente estuda a mediunidade, mais a gente enxerga essa complexidade. Mas diminui o esforço do espírito superior para trazer a mensagem até a gente. Entende? Sem falar que, para o espírito inferior, quando ele se aproxima de mim não, quando não sou médium ostensivo, mas quando ele se aproxima do médium e ele vai transmitir ao médium aquelas angústias, aquela raiva, enfim, aquilo que ele está sentindo, a atmosfera fluídica do médium, todos nós criamos em torno de nós uma espécie de bolha que se chama atmosfera fluídica, que é formada pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então, tá aqui meu mini universo. Quando o espírito se aproxima de mim angustiado, triste, com dor, com isso, com aquilo, e ele divide as nossas atmosferas fluídicas, elas se interpenetram. Com esse processo, às vezes ele sente o alívio imediato. Porque ele chegou perto de mim, para isso nem precisa ser médium ostensivo, lembra? Todos nós somos médiums. Se eu estou com essa minha atmosfera fluídica equilibrada, aquele espírito que se aproximar de mim vai se beneficiar daquilo. Mas eu percebo a energia dele. Eu percebo aquele fluido doentio. Me dá uma dorzinha de cabeça, me dá umas pontadas no estômago, alguma coisa de errado, ou às vezes essa angústia repentina mesmo na faixa do sentimento. E aí o que é que eu faço? Elevo o meu pensamento a Deus, faço uma oração por aquela pessoa, peço que ela seja acolhida, atendida, e ela segue. Isso também é mediunidade. Isso também é servir a Jesus. Por isso, quando a gente está atento a esses fluidos, a essas percepções, a gente está servindo. Porque eu vou perceber a hora que esses espíritos se aproximam de mim. E vou poder ajudá-los. Se eu não faço essa ponte, eu viro esponja. Aí onde eu vou, eu saio passando mal, parecendo que estou carregando o mundo inteiro nas minhas costas. Não é esse o propósito da mediunidade. A gente é para ser ponte e não esponja. Eu preciso estar atento, percebendo esses sinais ao meu redor, encaminhando para atendimento nos planos espirituais mais elevados, ajudando aquela pessoa e me ajudando também. Certo? Agora vamos ver o que Emmanuel diz aqui. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. O pensamento
vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. O que é que Emmanuel está dizendo a gente? Eu estarei sintonizada onde o meu pensamento estiver. É isso que ele está dizendo. Ah, mas eu não consigo, porque o pensamento negativo vem de dentro mesmo. Porque ele é relacionado à nossa essência, que ainda é imperfeita. Lembra que eu falei do julgamento, né? Que a gente julga de imediato? Esse é o primeiro momento. Esse primeiro momento, essa elaboração do pensamento, ela tem relação com essa nossa essência. Mas nós que estamos estudando o pensamento, fazemos o quê? Rafaela, querida, você não pode pensar assim. Porque isso vai sintonizar você com essa vibração inferior. Você precisa mudar o seu pensamento. E aí cada um de nós precisa descobrir a melhor forma para fazer isso. Vai depender da situação em que a gente está, porque nem sempre a gente vai ter muitas possibilidades, não é? Às vezes a gente precisa mudar em meio a uma atmosfera completamente hostil, e a gente precisa exercitar a nossa mente para sintonizar Jesus, mesmo estando fisicamente numa atmosfera hostil. E às vezes a gente vai estar na nossa casa e a gente vai ter N possibilidades. A gente pode colocar uma música, a gente pode colocar uma palestra, a gente pode fazer uma prece, tomar um banho em prece, né? É tão bom, né? Um banho em prece. Cada um de nós vai ter essa possibilidade. Mas precisa pensar rapidamente e redirecionar esse pensamento. Num primeiro momento é difícil, muito difícil. Eu sinto uma resistência, porque imagina que eu estou lutando contra mim mesmo. E a gente sabe que não é fácil mudar. E a gente se auto-boicota. Ah, não vai dar não. Vai ter que dar. O livre-arbítrio, né? Vai ter que dar. A gente diz aceite mesmo que vai ter que dar, porque tem que dar. Se a gente não der esses primeiros passos difíceis, a gente nunca vai facilitar esse caminho. E a gente precisa lembrar que a partir do momento que a gente tem acesso a essas informações, a gente se torna mais responsável. Porque antes a gente fazia porque não sabia. Agora a gente está fazendo sabendo. Fica mais grave ou não? Né? Então, por isso que eu digo assim, Rafaela, você não pode. Não pode. De acordo com as informações que a gente tem, a gente não pode. Então, vamos se esforçar para mudar. A gente brinca que meu marido diz assim, eu vou correr. Ele sai e corre 10 km, volta bonzinho. Eu digo, aí, cada um que encontra, só vai, meu filho. Quando ele está meio estressado, eu digo, corra 10, corra 15. Desestresse, né? Porque é a válvula de escape. Desestressou. Tem gente que é um banho de mar, tem gente que é... Enfim, a gente precisa descobrir qual é o nosso meio de se equilibrar naquele momento. Mas a gente tem que fazer. Certo? Já vai começar o ano com esse exercício. Analisando palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. Ele está dizendo que vai fazer uma analogia, não é a analogia maravilhosa, mas vai dar para a gente entender o que ele está dizendo. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. Então ela está aqui emanando luz, certo? O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, que é a vela, a gente tem a chama, certo? No segundo, identificamos a ideia. Então, a nossa mente está assim, ó, a todo momento. Emanando ideias. E recebendo também. Todo mundo aqui caladinho, mas a mente não está parada, não. A não ser se a pessoa estiver dormindo. Mesmo assim, a mente está em atividade, em outro plano, está desdobrada, né?
mas está trabalhando a mente. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa, quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. Então, quanto mais eu chego perto da vela, mais eu sinto a claridade e o calor, não é? A mesma coisa a nossa mente, o nosso cérebro. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. A chama da vela é neutra. Ela está iluminando, não está? Mas ela ilumina tanto o quarto para que um criminoso pratique um crime, quanto ela ilumina para que um médico salve uma vida. Certo? Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Então, a faculdade mediúnica, ela é neutra. Por isso que pessoas que não são ainda evoluídas moralmente também têm mediunidade. O que vai fazer da mediunidade ser boa ou não é como a gente conduz esse instrumento. A enxada pode arar a terra para que seja semeada, ou pode matar alguém. Tudo na vida não é assim. A internet é maravilhosa para que a gente possa ter acesso a coisas que a gente não teria em outro momento. Mas também é utilizada para praticar crimes, para difamar, para caluniar, para causar mal às pessoas. É neutro. O que a gente vai fazer com aquele instrumento é que define se ele vai ser bom ou não. Verificamos no símile que a energia mental é inelutavelmente ligada à consciência que a produz. Ela obedece à vontade. Então, o que a gente emana mentalmente é ligado à nossa consciência que produz aquilo ali. E obedece à vontade. A tal da vontade, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos se é possível a gente domar as nossas más tendências, se é possível a gente se modificar moralmente, os espíritos respondem que sim. E com pouquíssimo esforço, ainda dizem isso. Não é difícil não. Eu estou dizendo aqui que é difícil mas os espíritos dizem que não é difícil não. Só que precisa que a gente tenha vontade. Aquela vontade que faz a gente não ver barreiras quando a gente quer realizar alguma coisa. A gente sabe que vontade é essa. Quando a gente quer mesmo, a gente faz. Não sabe? Você às vezes não está nem podendo determinada coisa, mas um filho quer. Você move mundos e fundos. Você tira de onde nem tem para fazer seu filho feliz. É essa vontade que ele está falando aí. Agora, quando a gente não quer, meu amigo, como já dizia Casalux, qualquer desculpa serve. Eu não vi essa propaganda, não. Eu ouvi falar. Não é da minha época. Então, é dessa vontade que ele diz, quando a gente se determina, eu quero e eu vou fazer. Eu vou precisar de renúncia, eu vou precisar de esforço, eu vou precisar de uma série de outras coisas para que aquilo aconteça, mas eu vou fazer. Às vezes a gente não quer abrir mão de determinadas situações. A gente não quer renunciar a algumas coisas, a gente não quer ter outros enfrentamentos. E muitas vezes porque a gente quer ficar na zona de conforto mesmo. E ainda fica encontrando desculpa para justificar a nossa falta de vontade. É dessa vontade que ele está falando. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética,
em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução, de todo o recurso psíquico. Então, é um processo interior nosso, que a gente precisa conduzir. Ninguém pode fazer pela gente. Ninguém. Nem Jesus vai fazer. Porque precisa partir de nós essa vontade. Observa, pois, os próprios impulsos. Eu acho essa imagem fantástica, porque é bem assim o nosso pensamento, sabe? A gente vai criando impressões que ficam naquela nossa atmosfera fluídica. Lembra? A nossa bolinha, o nosso mini universo está cheio dessas polaroides. Pensando que Polaroid foi inventado aqui na Terra? Já existia. Sempre existiu, né? Então, tudo que a gente pensa, a gente vai imprimindo nessa nossa atmosfera fluídica. E aí, quando os espíritos se aproximam de nós, eles conseguem ver essas impressões. Elas são materializadas. Quando a gente pensa, por isso que ele diz assim, pensamento é concreto, pensamento é matéria. A gente não escuta isso, a gente nem para raciocinar como é que pensamento é matéria. Porque para mim, no vulgo popular, matéria é isso aqui. Mas isso é matéria também. Óbvio, uma matéria mais sutil. Mas lembra lá do fluido cósmico universal? É matéria. Então Emmanuel vai dizer, desejando, sentes. Quando eu desejo alguma coisa, aquilo gera em mim sentimento. Sentindo, pensas. Transferir para a mente. Pensando é o passo para ação. Lembra? Realizas. Por isso eu não posso pensar em matar ninguém. Por favor. Não pensem em matar ninguém. É sério. Porque a vida coloca a gente em situações para que aquilo se concretize. A gente precisa cuidar do pensamento. A gente acha que não, que aquilo só está na sua mente, mas não está. Eu falo assim brincando, mas é sério mesmo. Tudo que a gente pensa, a gente está dando uma mensagem para o universo que a gente quer que aquilo aconteça. E quando eu desejo mal a alguém, mesmo que em pensamento, eu estou criando condição para que aquilo aconteça. Realizando, atrás, né? É uma lei de atração. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Então, meu pensamentozinho que eu achava que era só meu, convocou uma equipe enorme para pensar aquilo junto comigo. Por isso que às vezes eu não entendo, porque eu estava sentindo só uma irritaçãozinha e de repente aquilo se transformou num ataque de fúria. Depois você vai raciocinar, você diz assim, nem tinha motivo para aquilo tudo. Porque quando eu me irritei, eu convoquei a equipe. No que eu convoco a equipe, a mente coletiva ali, as mentes, se unem à minha. Como um imã atrai. Então aquela irritação, aquela raiva não era mais só minha. Entende? E aí eu me afino com esse grupo. Por isso que a gente vai ver situações hoje de violência coletiva. Não sei, um grupo pequeno começa a fazer, daqui a pouco está todo mundo fazendo. A gente viu isso quando teve aqueles fatos em Abreu e Lima, na greve da polícia. Não sei se vocês lembram, começaram a saquear as lojas. Daqui a pouco, gente que nunca roubou na vida, quando vê, estava dentro das lojas carregando os negócios. No outro dia, quando a mente voltou ao seu estágio normal, disse, a pessoa, o que foi que eu fiz? Efeito manada. Eu efeito manada. Porque aquela massa, aquela energia densa, se apossou das pessoas que ali estavam invigilantes.
você entrou na sintonia, você vai ser arrastado. E nos tempos que a gente vive hoje, de transição planetária, isso está mais intenso. Se a gente já precisava vigiar os pensamentos, hoje a gente precisa vigiar dobrado. A sensação que eu tenho é como se essa distância entre o mundo material e o mundo espiritual estivesse cada vez menor. A gente está mais suscetível a essas influências. E há uma intenção de espíritos ainda endurecidos de entravar o progresso do planeta. E eles acreditam que com essa influência em massa eles vão conseguir. A gente sabe que o progresso do planeta é um projeto de Jesus. O planeta não vai deixar de progredir. A gente é que precisa progredir junto com o planeta. Senão, a gente não vai poder permanecer na Terra. Não é isso? Os mansos herdarão a Terra. A gente precisa acompanhar essa evolução. Então, quem se deixar levar por essa energia densa e cometer atos, né? E a gente não está aqui num julgamento, porque a gente sabe que são inúmeros fatores individuais, inclusive. A gente está fazendo uma projeção hipotética aqui. Mas a gente precisa estar vigilante, porque as questões mentais estão aumentando cada dia mais, o suicídio tem aumentado assustadoramente, inclusive entre pessoas que têm acesso a informações espíritas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses pensamentos, para que a gente não se deixe levar, ser arrastado por essa massa, né, essa nuvem densa de energia inferior, certo? O pensamento é, portanto, o nosso cartão de visita. Eu posso estar, a atmosfera fluídica, lembra? Eu posso estar assim, com a minha atmosfera fluídica toda doentia. Isso aqui é o quê? É pensamento, sentimento e ações. Do jeito que tiver a minha atmosfera fluídica, eu vou atrair esses irmãos menos felizes, ou estarei em equilíbrio, né? Atraindo também para perto de mim espíritos benfeitores, que ao invés de me arrastarem ao erro, vão me conduzir, me orientar para que eu tome boas decisões. Isso lembrando sempre que são nossas escolhas. Nenhum de nós está desamparado. Nenhum. Mesmo o que você imaginar mais endurecido, tem um espírito superior cuidando dele, chamado protetor espiritual, que muitos conhecem como anjo da guarda. Todos nós temos. Ninguém está desamparado. Mas é muito cruel. Mas tem. E não tem só o espírito protetor, não. Tem uma mãe que ama, tem uma avó, tem alguém que está junto, dando suporte, ela esperando uma mínima mudança de pensamento ou de sentimento para que aquela criatura seja amparada e auxiliada. E todos seremos, minha gente. Ninguém vai ficar lá na retaguarda sempre, não. Um dia fomos nós, cruéis desse jeito, disseminando medo, angústia, pavor. E hoje a gente está aqui, juntos, refletindo sobre Jesus, buscando compreender como é que a gente pode ser mais útil ao outro. Isso é um avanço tão grande na nossa jornada evolutiva, a gente não tem nem ideia. Até ontem a gente estava decepando cabeças. Ontem outras encarnações, não ontem é bom, graças a Deus, né? Mas olhando de uma perspectiva macro a nossa cronologia, é pouquíssimo tempo. O que são 200, 300 anos se somos espíritos milenares? Ontem. Né? Então, o pensamento é, portanto, o nosso cartão de visita. Ele está visível aos espíritos que se aproximam de nós. E aos encarnados também. Porque apesar da gente não ter o poder de ler pensamentos, quando a gente se aproxima das pessoas, a gente sente. Não sente? Às vezes você está com dor de cabeça e fica pensando, meu Deus, que horas foi que começou essa dor de cabeça?
Foi quando fulaninha me abraçou. Talvez não seja fulaninha específica, né? Alguém que estava com ela, ou mesmo esses fluidos doentios que ela estava. E naquele momento você foi médium. Ela transmitiu para você aqueles fluidos, se aliviou, ela disse, menina, olha, eu encontrei contigo aquele dia, fiquei tão bem. Aí tu percebi, né? Percebi, né? Porque você sentiu essa descarga, a gente pode dizer assim, que é o que acontece na comunicação mediúnica. Mas se você está vigilante, você vai perceber aquilo, vai elevar o seu pensamento e vai encaminhar aqueles irmãos ou se liberar daqueles fluidos para que você possa ficar bem. Certo? Com ele, o pensamento, representamos ao pé dos outros conforme nossos próprios desejos. A harmonia ou a perturbação. A saúde ou a doença. A intolerância ou o entendimento. A luz dos construtores do bem. Ou a sombra dos carregadores do mal. Então fica a nosso critério se a gente quer representar a luz dos construtores do bem, servindo a Jesus através da mediunidade, ou se a gente quer ser a sombra dos carregadores do mal, porque a nossa faculdade mediúnica, ela não fica sem direção. Ou ela serve à luz, ou ela serve às trevas. A antena psíquica está lá. Ela não vai deixar de existir porque eu não quero que ela exista. Não vai. Se eu estou canalizando essa energia para o bem, ela está servindo a Jesus. Se ela está desgovernada, aparentemente tem alguém governando, né? E provavelmente não é alguém muito feliz. Então a gente precisa tomar cuidado com essa invigilância dos nossos pensamentos, dos sentimentos e das ações, tá bom? A gente vai conversar bastante sobre isso durante o ano, porque não tem como a gente falar de mediunidade sem falar de tudo isso. Faz parte de quem eu sou e de quem eu quero ser enquanto médium, tá? Muito obrigada a vocês e até a próxima, né?